E o tema desse nosso encontro de hoje foi um tema que surgiu devido à quantidade de pessoas que têm me enviado mensagens dizendo: Adri, tá sendo muito difícil lidar com luto, eu não tô conseguindo viver a vida, tocar a vida, eu não tô conseguindo superar a morte do meu pai, da minha mãe, da minha irmã. E eu já atendi pessoas no consultório, gente, que perderam a família inteira, que só sobrou aquela pessoa especificamente, que perdeu pai, perdeu mãe e perdeu 3 irmãos, por exemplo. Então, esse nosso encontro de hoje é para que a gente traga um esclarecimento, um pequeno esclarecimento do que a morte nos ensina. Seria muita ousadia da nossa parte querer elucidar esse tema de forma racional, né? Mas a psicologia nos ensina muitas coisas e através da psicologia a gente vai trazer aqui um pouco de luz, de discernimento, nós vamos elucidar isso. Mas para tudo aquilo que a gente não explica, existe a fé, né? A fé é a certeza das coisas que se esperam. E eu até estou fazendo um curso sobre relacionamento, uma mentoria sobre o relacionamento profundo, que um mentor dos mentores. E ele estava falando, e ele é extremamente racional. E ele disse que existem coisas que ninguém explica, que só a fé explica, que só o amor explica. Então, para essas coisas, a fé nos dá uma resposta. Mas assim, gente, luto, né? Quem está aqui hoje que já perdeu o papai, a mamãe? Quem está aqui hoje que já teve um grande luto na sua vida e que depois daquele trauma a vida meio que estagnou, paralisou, parece que a vida ela não continua da mesma forma, né? Quem está aqui hoje que já viveu um luto na sua vida? Fala que eu estou vivendo um luto, eu vivi o luto, eu já perdi papai, eu já perdi mamãe. Só para que eu tenha consciência de quais foram as perdas de vocês, né? Gente, a gente tem diversos lutos na nossa vida, né? Então nós podemos viver, por exemplo, lutos simbólicos, né? O que são os lutos simbólicos? É quando a gente passa por uma separação, quando a gente passa por um divórcio, né? Esse é um luto simbólico. Quando a gente tem uma demissão, quando a gente passa por uma demissão. Outro luto simbólico é quando a gente acredita em algo e de repente nós descobrimos que aquilo não é verdade, né? Um dos primeiros lutos que a gente vive na nossa vida, né? Quando você acredita, por exemplo, em Papai Noel e de repente você descobre que Papai Noel não existe, você está vivendo também um processo de luto. Então a Suzane perdeu as 2 irmãs, vamos ver aqui, a Suzane Maia, 2 irmãs, né? A Mari Souza, eu perdi meu irmão querido há 5 meses. Eu estou vivendo um luto do meu pai, Ana Zimmerman Yoga. Acabei de falar com você, né, Ana? Gente, foi semana passada que ela perdeu o paizinho dela. A Alcione perdeu o neto. Rê Raulino, a mãe. A Sheila, o pai. A Cris, o pai e a mãe, né, que são meus avós. O Robson, nossa, o Robson perdeu quase toda a família, né, Robson? Pai, mãe, perdeu irmãos, né? O Jackson também. Deixa eu ver quem mais aqui. É isso, né? O Jackson perdeu a mãe. Franciele, eu perdi minha mãe quando eu tinha 7 anos. Regi, perdi a mãe aos 7 anos. Uma saudade que só aumenta e dói muito a saudade.
Gente, aos 6 anos de idade, a criança, ela tem a percepção de morte, né? Aos 6 anos de idade, nós temos a consciência que podemos perder alguém. Não sei se você lembra, quando você era criança, né? Quem tem o papai e a mamãe vivos ainda, né? Ou que morreram após esse momento, né? Quando você tinha 12, 14, mas aos 7 anos, quando a gente tem essa idade, o que acontece? Nós temos a percepção que a gente pode perder o papai e a mamãe, aos 6, aos 7 anos de idade. E quando a gente tem essa percepção, eu lembro, gente, até falei para minha mãe hoje no almoço, enquanto nós estávamos almoçando, eu disse assim: mãe, quando eu tinha 6 anos de idade, eu sonhava todas as noites, quase, porque o sonho, gente, é uma expressão do inconsciente, e ele reflete todos os nossos medos, sabe? Quando a gente anda muito ansioso, com muitas preocupações, o sonho acaba sendo bem turbulento, né? E quando eu tinha essa idade, eu sonhava que o meu pai e a minha mãe, eles tinham morrido. E eu lembro muito bem, que eu acordava e eu ia lá no quarto ver se eles estavam vivos, né? Se eu escutava algum movimento da respiração, sabe? Porque aquilo trazia um acalento para minha alma. E isso foi por muito tempo, tá, gente? Então, aos 6 anos, aos 7 anos, a criança tem a percepção que pode perder alguém, né? Que pode perder papai, que pode perder mamãe. E isso é o pior dos medos das crianças. E o que ocorre? Daí a gente começa a desenvolver uma preocupação excessiva e nós buscamos nos relacionamentos, e aí dá origem à necessidade de você ter alguém na vida, é a origem dos relacionamentos, porque o relacionamento, ele te tira a sensação de você poder ficar só, né? Todo relacionamento, ele nos dá um certo afago para nossa alma, por isso que a gente se relaciona, por isso que a gente casa, porque você tem alguém do teu lado e você tem a sensação que você não está só, que você não está sozinho. Nós não nascemos para ficar sozinhos. Então, quando inicia essa consciência da morte, isso inicia aos 6, aos 7 anos, nós acabamos nos apegando muito ao papai, à mamãe, aos irmãos, e a gente tem aquela preocupação excessiva, e a mente funciona dessa forma, né, Daisy? A mente funciona dessa forma. O que a mente faz? A mente pega tudo que existe na sua vida de ruim e que possa acontecer e envia em forma de pensamentos para que você sofra o tempo todo, para que você pense naquilo o tempo todo, para que você pense na morte o tempo todo e deixe de viver a vida. Gente, o tema que a gente vai falar aqui essa noite é um tema muito importante. Então envia, vai ali no aviãozinho, faça a sua parte e envia essa nossa live de hoje para o maior número de pessoas que você puder, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a superar esse trauma da sua vida, esse luto, porque enquanto a gente não supera o trauma do luto, nós ficamos com a nossa vida estagnada, nós ficamos com a nossa vida parados, né? Então, tudo isso que eu vou trazer para vocês aqui, eu tenho certeza que vai ajudá-los a superar isso na vida de forma mais leve, de forma mais tranquila. Então, quando a gente perde alguém que a gente ama, um ente querido, como as pessoas que estão aqui hoje, que perderam papai, que perderam mamãe, perderam irmãos, perderam cunhada, perderam netinhos, perderam avós. Quando a gente perde alguém que a gente ama, a gente inicia o processo do luto. E o luto, gente,
foi escrito por uma escritora, uma psicóloga, Elizabeth Kluber. Ela escreveu um livro, A Morte nos Ensina. E nesse livro, ela fala das 5 fases do luto. E o luto tem 5 fases principais. A primeira fase do luto é a negação. Sabe quando a gente não aceita que a pessoa morreu e pra gente aquela pessoa ainda, parece que aquela pessoa ainda vai entrar, bater na nossa porta, ela vai aparecer a qualquer momento. Então a primeira fase do luto é a negação, quando nós negamos o acontecimento, e isso é uma defesa psicológica para nos deixar bem. Olha que interessante. Então aconteceu o luto, mas a gente tem a sensação que nós ainda vamos ver aquela pessoa. E isso, gente, não é só para humanos, tá? A morte de um cachorrinho, a morte de um gatinho, a morte de um animal de estimação, nunca subestime a dor do outro, né? Às vezes você vê alguém sofrendo porque perdeu um animalzinho de estimação e você vai dizer assim, meu Deus, está sofrendo tanto porque perdeu o cachorrinho, porque perdeu o gatinho. Não subestime a dor do outro. Você não sabe o tamanho daquela dor. Então, perda é perda, não importa se foi um animal de estimação, se foi seu pai, se é sua mãe, seu avô, sua avó. Toda perda, quando nós perdemos alguém, nós perdemos uma parte de nós. Nós somos metade pai e metade mãe. Quando a gente perde o papai, nós perdemos metade de nós. Quando nós perdemos a mamãe, nós perdemos metade de nós. Mas toda pessoa, quando ela vai para o outro lado da vida, quando ela transpassa essa existência, ela nunca morre. Quando ela permanece viva aqui dentro, em nossos corações, através dos seus ensinamentos, através das suas atitudes. A minha avó, ela me ensinou muito sobre a fé. Toda vez que eu vou num lugar e que eu lembro de algo que ela me ensinou, ela permanece viva aqui dentro através daquele ensinamento. Tem um filme, gente, que eu assisti, que o filme dizia que a pessoa permanece viva, a pessoa permanece eterna, viva, toda vez que um ser vivo aqui na Terra lembra dela de alguma forma. Então, as pessoas que amamos permanecem vivas aqui dentro de nós quando a gente lembra delas de alguma forma. E tem pessoas que morreram há mais de 2000 anos que permanece viva aqui dentro de nós através da nossa fé. Tem filósofos que já morreram faz 600 anos, mas permanecem vivos aqui dentro através dos seus ensinamentos. Isso é uma forma de honrar as pessoas que amamos, através dos seus ensinamentos. Então, o que a morte nos ensina? Vamos parar para pensar? Quem já viveu o processo de luto aqui, o que a morte te ensinou? Leone, Gessé, Lourdes, e quando perdemos um filho, Tere Lima. Já vamos falar sobre isso. Quando a gente perde um filho, Tere, a gente lida com uma situação que foge da lógica comum, né? Geralmente é o filho que perde o pai, né? Que perde a mãe. E quando é o contrário, isso não tem nome. O que se fala para um pai ou uma mãe que perde um filho? O que se fala para o pai ou uma mãe que perde um filho? Não existem palavras que confortam aquele coração. E quando as palavras não existem, a única coisa que existe é a fé. Quando tudo se vai, Coríntios 13, quando tudo se vai, a única coisa que permanece é o amor e a fé.
Porque se não existir a fé, que é a certeza das coisas que se esperam, como nós vamos continuar a nossa vida aqui? Uma coisa que a gente precisa pensar, gente, que isso é muito importante. Imagina que você perdeu o seu pai. O seu pai não está mais aqui, ele está lá em cima. Mas imagina se fosse ao contrário, se você tivesse ido no lugar dele. Se você estivesse ido no lugar dele e o teu pai estivesse aqui e você tivesse ido. Ele está aqui e você foi. Como você acha que ele gostaria de te ver? Como você gostaria de vê-lo? Desculpa, é o contrário. O seu pai está aqui e você foi no lugar dele, você está lá em cima. Como você gostaria de ver o seu pai aqui embaixo? Porque às vezes a gente perde pessoas que a gente ama e a gente não permite que essa pessoa descanse, porque nós ficamos invocando o tempo todo o nome dessa pessoa. Gente, é muito importante. Quando a minha avó estava no hospital, internada na UTI, eu fiz um ciclo de oração, né, com todas as irmãs, e todos os dias nós orávamos para ela. E eu dava aula na faculdade, na Unopar, e um dia eu saí da panificadora da vila, era 7h30 da noite, e o Fábio de Mello estava falando numa rádio, Padre Fábio de Mello, e ele dizia assim, que a nossa oração, ela é muito egóica, porque a gente pede o tempo todo para a pessoa melhorar, né? Quando a pessoa tá ruinzinha. E muitas vezes a gente não pensa no que é melhor para o outro. A gente pensa no que esse outro movimenta dentro da gente, né? Porque quando a gente gosta de alguém, a gente gosta do que o outro movimenta aqui dentro. O que o meu pai me faz sentir mediante a presença dele na minha vida. O que a minha mãe me faz sentir mediante a presença dela na minha vida. O que as minhas irmãs me fazem sentir mediante a presença delas na minha vida. O que a minha sogra me faz sentir, o que o meu sogro me faz sentir, o que o Danilo me faz sentir mediante a presença dele na minha vida. Então, quando nós amamos alguém, quando nós gostamos de alguém, a gente gosta daquilo que o outro movimenta aqui dentro. E quando a gente perde esse outro, e não é só numa morte, num luto, né? Mas sim num processo de separação, num processo de demissão, quando a gente perde um emprego que a gente amava tanto, né? O que acontece? A gente perde aquilo que movimentava isso dentro da gente. Então eu orava para que a minha avó melhorasse. E daí o padre Fábio de Mello, ele estava falando na rádio, e eu estava ali na rua Alexandre Deller, eu tinha saído da panificadora, era 7h10, eu acho, a minha aula, eu dava aula de empreendedorismo, minha aula começava às 7h30, e o padre Fábio de Mello disse que a nossa oração era muito egoísta, porque a gente pensava só na gente, não no que era melhor para o outro. Naquele momento, com muita dor no meu coração, eu fiz uma oração de entrega. E eu entreguei a minha avó, com muita dor. Foi difícil para mim, mas eu fiz. E eu entreguei a minha avó e falei assim, Deus, que seja feita a tua vontade. Que seja feita a tua vontade. E a minha avó morreu, acho que foi 7h35 da noite. Eu fiz uma oração, gente, do fundo do meu coração, e eu entreguei a minha avó. Sabe assim, exercitando essa entrega, foi difícil para mim. Meu Deus, quem que quer perder alguém que ama? Mas eu entreguei. E quando eu entreguei,
Eu lembro que depois na aula tinha 18 ligações no meu celular, porque quando eu tava na aula eu deixava no Vibracal, e daí minha avó tinha morrido de fato. Minha avó tinha ido, né? Então, assim, a gente precisa pensar, gente, que às vezes essa pessoa vai ficar aqui, né? Porque Deus é pai, de tanta gente pedir, de tanto um filho pede, de tanto que um filho pede, às vezes o pai concede aquele pedido ao filho, né? Mas será que não é o momento? Será que não é o momento daquela pessoa ir? A natureza tem os seus ciclos. Nascimento, vida e morte, assim como nós temos. E o que a morte nos ensina? O que a gente pode aprender com a morte? O valor da vida. O que a ausência nos ensina? O valor da presença. Por que às vezes a gente precisa perder para dar valor à presença? Então, o primeiro processo do luto é a negação. O luto tem 5 fases. A gente nega e não acredita que o outro morreu, que o outro se foi. A gente não acredita que aquilo está acontecendo. A segunda fase do luto é a raiva. Quando a gente sente raiva do que aconteceu. E daí a gente se revolta contra Deus, contra o hospital, contra a irmã que poderia ter feito algo, contra, por exemplo, se morreu o papai, a mãe poderia ter feito isso. A gente se revolta contra tudo aquilo que está envolvido no processo do luto. Então, a segunda fase do luto é a raiva, quando nós nos revoltamos. A terceira fase do luto é a barganha, ou é a negociação. Quando nós começamos a pensar da seguinte forma: e se eu tivesse feito aquilo? Será que teria sido diferente? E se eu tivesse internado no hospital particular, se eu tivesse tirado do SUS, será que ele tinha morrido? Então essa terceira fase do luto é a barganha, é a negociação, quando a gente fica e se. Eu atendi uma pessoa no consultório que ela perdeu a mamãe. E ela disse que ela estava na cozinha e a mamãe pediu um copo de água. Filha, traz um copo de água. E ela disse, ai mãe, eu tô lavando louça, agora eu não posso, daqui a pouco eu te levo a água. E não levou o copo de água. Daí a mãe ficou num silêncio, ela não ouviu mais a mãe. Depois de uns 10 minutos que ela tinha acabado de limpar o fogão, arrumar todas as coisas, ela foi até a sala para levar o copo de água. E a mãe estava morta no sofá. Ela já está há 20 anos questionando, e se ela tivesse levado aquele copo de água? Então assim, gente, cada um só dá aquilo que pode. Então às vezes a gente fica se culpando de algo, mas naquele momento foi só aquilo que você soube fazer, você não sabia ser diferente. E por não saber ser diferente, hoje você é outra pessoa. Talvez hoje ela levaria aquele copo de água imediatamente quando a mãe pedisse, mas naquele momento ela não levou. Mas ela não é a mesma pessoa hoje do que a pessoa que ela era naquele instante. Então essa é a terceira fase do luto, onde há a negociação. E se eu tivesse feito isso? Deixa eu ver aqui as perguntas, gente. A Karina, eu fiz exatamente como meu vizinho falou, com muita dor no coração, mas meus irmãos e minha mãe não conseguiram. Meu pai está conosco há 10 anos com sequelas do AVC. E a Karina tem um papai que está no fundo da cama, né, Karina? Onde todos precisam cuidar dele e ele está ali nesse processo, né? Eu sempre falo que essas questões, elas vão muito além daquilo que nós humanos conseguimos explicar. Muitas vezes a pessoa tá ali, sabe, Karina, 10 anos, 8 anos, ela tá depurando a alma dela, ela tá se purificando, né? E quem somos nós, né, para saber o momento da morte de alguém? Então,
A fé é isso, quando Deus chama, a gente precisa ter essa confiança, né? Então, mas os irmãos precisam fazer essa entrega, Karina. Se isso for o melhor para o seu papai, muitas vezes, Karina, não há morte efetiva, né? Mesmo que a pessoa está sofrendo, porque um dos envolvidos neste processo precisa de perdão, né? Então, às vezes o pai não consegue ir porque precisa perdoar ou precisa receber o perdão de um dos filhos. Então, precisaria que cada filho, e a mãe principalmente, fosse até a cama e pedisse perdão para esse papai, né, de tudo aquilo que precisa ser perdoado, né? Quando meu pai estava no hospital, na UTI, ele tinha quase nenhuma chance de vida e eu tinha, naquele dia, eu estava numa palestra com a Jacques Simoneia e daí ligaram do hospital que a gente tinha que ir lá porque o meu pai ia para a cirurgia e a possibilidade dele sobreviver era muito pouco, era quase nada. A Jaque, no meu ouvido, ela disse assim: Adri, eu perdi o meu pai com Covid faz pouco tempo e eu vou te falar para ti o que eu falei pro meu pai na UTI. E o que a Jaque falou, eu falei pro meu pai na UTI. Meu pai estava lá na UTI. Eu cheguei pro meu pai e disse assim: pai, tu vai passar por uma cirurgia muito difícil. A tua chance de sobreviver é baixa, pai. Se você estiver muito cansado, se você estiver muito cansado da vida, você pode ir, pai. A gente vai ficar bem aqui. Eu quero te agradecer por tudo que você me ensinou, pai. Por todas as experiências que eu vivi contigo. Mas, pai, se você quiser ficar aqui, pai, você vai ter que ser forte. Porque vai ser difícil, pai. Mas se você quiser ficar aqui, pai, eu tenho certeza que você tem força para conseguir. E o meu pai conseguiu, gente. Hoje ele tá super bem, ele saiu da UTI, ele se recuperou. E aquele 1% de vida virou em 100%, né? Então, Deus fez um milagre na vida dele. Ninguém vai antes da hora. Ninguém vai antes da hora. Então, se ele ficou aqui, ainda tem algo para ensinar e ainda tem algo para aprender. É assim. Enquanto a gente permanece aqui, a gente está aqui evoluindo, a gente está aqui aprendendo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Não, né? Vamos lá para as outras fases do luto. O porquê acaba com a gente. Isso. A gente fica se perguntando o porquê, né? Essa culpa, gente, essa culpa. Então, Karina, no momento que eu tava falando com ele, porque muitas pessoas dizem assim, a pessoa tá lá em coma, inconsciente, ela não ouve. Mas sabe aquele aparelho cardíaco que mede ali a oscilação cardíaca? Aquilo mexeu, o coração dele aumentou a frequência. Mesmo com muitos medicamentos. Sim, ele me ouviu. Óbvio que ele não vai lembrar, né, gente? Ele estava ali em coma, né? Em coma não, ele estava ali entubado, ele não vai lembrar. Mas eu não sei o quanto isso ajudou ele, né? Mas eu fiz aquilo que meu coração mandou. A gente precisa fazer o que o nosso coração manda, né? Nesses processos. Então, a quarta fase do luto, depois da gente negar, não aceitar que a morte aconteceu. Depois da gente sentir raiva, que é a segunda fase do luto, onde você sente raiva de Deus. Deus, você foi injusto. Você tirou a vida do meu marido. Você tirou a vida do meu filho. Depois da gente passar por essa fase, a gente entra na barganha, na negociação. E se eu tivesse feito aquilo? E se eu tivesse feito tal coisa? A quarta fase do luto é a depressão. É quando a gente não aceita. Quando a gente não aceita aquilo que aconteceu e quando a gente paralisa a nossa vida.
quando a gente deixa a nossa vida estagnada, quando a gente fica patinando e nós ficamos ali estagnados naquele trauma. Sabe quando a gente não consegue sair do lugar? É como se a vida não tivesse mais sentido sem a presença daquela pessoa. Mas enquanto nós não passarmos desta fase, a gente nunca chega à quinta fase, que é a aceitação. Então nós precisamos aceitar que a vida tem as suas fases. Existem duas formas, ou você perde ou você vai antes. Não existe outra forma. Todos nós vamos morrer. Aliás, eu vou dar uma notícia para vocês que estão aqui hoje. Todo mundo que está aqui hoje vai um dia morrer. Nós vamos morrer. E qual é a maneira que a gente tem de ficar um pouquinho mais tempo aqui na Terra? De nos tornarmos eternos na vida das pessoas? É quando a gente faz nascer de dentro de um coração, onde a gente brota palavras de amor, de carinho e de transformação na vida das pessoas. Então a morte nos ensina que o amor deve ser o centro das nossas atenções. A morte nos ensina o valor da presença. A ausência nos ensina o valor da presença. A gente muitas vezes só dá valor para alguém quando nós perdemos aquela pessoa, né? O que a Lene fala ali? Temos que estar preparado porque não sabemos quando vai terminar o nosso dia aqui. E se hoje fosse o último dia da sua vida, né? Quais são as pendências que tem aí dentro que você precisaria atualizar? Quais são as pessoas que você precisa perdoar? Quais são as pessoas que você precisa pedir perdão? Então a tarefinha de casa hoje é pedir perdão para todas as pessoas que você magoou, que você feriu, porque uma palavra proferida, ela não volta nunca mais. Nunca mais. Quando a gente profere uma palavra, ela não volta mais à nossa boca. Então, aquilo que você fala todos os dias, aquilo que você verbaliza, o verbo se fez carne e habitou entre nós, aquilo que você declara todos os dias, pode ser vida ou morte para você. Você pode declarar vida ou morte na vida das pessoas. Então usa a tua fala para proclamar coisas boas na vida das pessoas. Cristina Schmidt, depois da morte dos meus pais, aprendi a valorizar a vida. Karina, eu tenho medo de morrer e deixar minhas filhas. Karina, a mente, ela não sabe lidar com o novo, tá? Gente, alguém me avisa quando faltar uns 10 minutos para 1 hora, porque o Instagram, ele fecha, tá? E daí eu preciso finalizar quando tiver faltando uns 10 minutos para não deixar o nosso tema aqui vazio de fechamento. É que eu tô sem relógio aqui, eu tô em outro local. Quando faltar 10 minutos para 1 hora, vocês me avisam. Eu entrei aqui 20 horas e 8 minutos, tá? Então, assim, você pode usar a sua boca para proclamar a morte ou a vida na vida das pessoas. Então, assim, cuida com aquilo que você fala para o seu filho, para sua mãe, para o seu pai, né? Uma vez eu estava num local, em Jaraguá do Sul. Eu estava lá em Jaraguá do Sul. Eu estava com a Cris, né, de Cris? Eu estava contigo. Eu estava lá em Jaraguá do Sul e tinha uma mamãe batendo foto, ela estava grávida. E a menina tinha que descer uma pontezinha e ir até a mamãe. E a menina estava com muito medo, ela tinha uns 6 aninhos. E a mãe, em vez de dizer assim, vem filhinha, você pode, você consegue, a mamãe confia em você, vamos lá, confia em você. A mãe disse assim,
Meu Deus, eu vou ter que ir te pegar. Tu é uma medrosa mesmo, não consegue fazer nada na vida sozinha. A mãe detonou aquela criança. A mãe proferiu palavras de morte na vida daquela criança. Então cuida com aquilo que você fala para o seu filho, para sua mãe, para o seu marido, para sua esposa. Profira palavras de vida na vida das pessoas. E a mente, Karina, ela não sabe lidar com a morte. Então, assim, como que a mente faz? A mente, ela pega todos os nossos afetos, né? Então, a mente pega todas as pessoas que a gente ama. Toda mãe já pensou que vai perder os filhos milhões de vezes, várias vezes. Porque a mente, ela funciona da seguinte forma. Ela faz o seguinte, ela pega tudo que de mais triste possa acontecer na sua vida, ela envia em forma de pensamentos para que se um dia acontecer você não sofra tanto. E o que tem mais afeto na sua vida? Os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe. Afeto é aquilo que nos afeta, aquilo que mexe com a gente aqui dentro, né? Então a mente funciona dessa forma. Só que o nosso corpo aprende por repetição. Então, você tem que cuidar com aquilo que você pensa diariamente. Nós somos aquilo que nós pensamos diariamente. A mente é negativa por natureza. São 70 mil pensamentos por dia negativos. Então, você precisa escolher os seus pensamentos, assim como você escolhe as roupas para vestir e os alimentos para você comer. Porque se você deixar correr solto, aqui dentro roda um programa autônomo que vai o tempo todo te trazer cenários de morte e destruição na sua vida. Será que aquilo que eu estou pensando agora é real ou imaginário? A mente me mostrou os meus filhos mortos, morrendo. Isso é real ou é imaginário? A pergunta é, então quando vir esse pensamento, você vai dizer, oi pensamento, muito obrigada pensamento, mas quem manda aqui sou eu. E Deus, dentro do autoconhecimento, ele se escreve assim, ó. Assim. Tá vendo? D, abre parênteses, eu, fecha parênteses, S. Então, oi pensamento, muito obrigada pensamento, mas quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui é o Deus que habita em mim. Então, assim, gente, para que a gente entenda esse processo do luto, existe uma cultura cristã que todo sofrimento purifica. Todo sofrimento purifica. Independente se você é cristão ou não, tá? Todo sofrimento purifica. Porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Então, quando você se sente culpado, porque geralmente a gente vive uma vida achando que nunca vai morrer e que a morte sempre acontece na casa do vizinho. Quando a morte acontece na nossa família, na nossa casa, quando a gente perde alguém que a gente ama, o que ocorre? Nós nos sentimos culpados por não dar a essa pessoa a coisa mais importante que um ser humano pode dar ao outro. Quem sabe escreve aqui. O que a gente pode dar ao outro? Eclesiastes capítulo 3, o tempo determinado para todas as coisas. E Lene. Gente, o que a gente pode dar ao outro? A coisa mais importante que a gente pode dar a quem a gente ama. Quem que sabe escreve aqui. Tô esperando, gente. Tô esperando aqui. O que a gente pode dar ao outro de mais sagrado? Isso mesmo, Annelise. A nossa presença, amor perfeito. A nossa presença.
Quantas vezes você está do lado de alguém que você ama? A gente precisa trabalhar. Quando eu vou almoçar nos meus pais, tem um momento às vezes que eu paro e eu vou responder algumas coisas no WhatsApp, mas a maioria do tempo eu fico presente, né? Porque a nossa presença é a coisa mais importante que a gente pode dar ao outro. Aí esse outro morre. E daí você se sente culpado pela morte, porque você não deu a esse outro a sua presença. Aí o que acontece? Quando o corpo detecta que você está se sentindo culpado ou culpada, ele inicia um processo de depressão, porque toda vez que o corpo sofre, ele se purifica de algo. É como se você sente a culpa porque você não fez aquilo que deveria ter feito, porque você não deu a sua presença àquela pessoa, e daí a pessoa morre, você desenvolve uma depressão, que é a 4ª fase do luto, para que você se purifique dessa culpa. Então, assim que funcionam os processos de depressão num trauma pós-luto, durante o processo de luto. Então, você tá ali se sentindo culpada, você passou pela negação, raiva, negociação, e se eu tivesse feito isso, feito aquilo, aí você inicia o processo de depressão para você se curar da culpa que você está sentindo. Porque existe uma cultura cristã que o sofrimento purifica. Gente, eu tô com bastante dor de cabeça, tá? Eu não sei porquê, mas estou com muita dor de cabeça, então pode ser que eu não esteja aqui na minha melhor versão, tá? Mas estou aqui ajudando vocês. Então, assim, essa depressão é uma forma que o inconsciente encontra para você se curar de você mesma. Para você se curar de você mesmo, tá? Então, assim, gente, qualquer culpa que você tenha na sua vida, lembrando que, vamos supor que você tenha uma culpa de algo que aconteceu lá aos 20 anos de idade, hoje você já tem 40, 50, você é a mesma pessoa lá de quando você tinha 20 anos de idade? A pergunta é, aquilo que você fez, que você se sentiu culpado, você faria novamente? Não, né? Quando você entra num rio e você sai do rio e entra novamente naquele rio, nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo, você já é outra pessoa. Só por isso você deve se perdoar. Então, eu sei que muitas pessoas que estão aqui perderam alguém que amam muito. Você precisa se perguntar, e se fosse eu que tivesse ido? Daí eu estou lá em cima. Como eu gostaria de ver essa pessoa lá embaixo, aqui na terra, né? Então você perdeu o seu pai, por exemplo. Se você tivesse ido e o seu pai tivesse aqui, aí você vê o seu pai triste, o seu pai chorando. Como você gostaria de ver o seu pai aqui embaixo? Você não gostaria de ver o seu pai sorrindo, tocando a vida? Então é muito difícil nós perdermos alguém, porque a morte nos mostra o quanto nós somos impotentes em relação à vida. A gente está diante da morte e o que a gente mais quer é trazer vida àquela pessoa, mas nós não conseguimos fazer isso. Então a morte nos mostra a nossa impotência e isso lesiona o nosso ego, porque o nosso ego, ele nutre aqui dentro de nós a falsa ideia que nós podemos fazer tudo, que nós podemos fazer tudo e de repente a morte nos mostra que somos impotentes. Então a morte faz com que o nosso ego
Dobre o joelho para nossa essência, para aquilo que verdadeiramente somos. O que adianta você ir na igreja todo domingo? O que adianta você ter fé, acreditar na vida eterna e você ficar chorando todos os dias por alguém que se foi? A tua fé não adianta de nada. Então presta atenção nos teus comportamentos. Muitas vezes a gente chora, sofre e fica... Porque o luto, ele dura aproximadamente de 3 meses a 2 anos. Quando esse luto se estende, ele se torna um luto complicado, um luto patológico. E muitas vezes a pessoa que está nesse processo de luto, ela não se cura porque ela está preocupada com o que o outro vai pensar dela. Meu Deus, eu tenho que andar de roupa preta durante 2 anos. O que o outro vai pensar? O outro vai pensar que se eu não estou sofrendo, é porque eu não amava tanto. É você com você, é você com Deus. Não é você o tempo todo pensando o que o outro vai pensar daquilo que você está vivendo ou sentindo. É você com você. E tá tudo certo. Então, assim, a morte nos ensina o valor da presença. Então, quando você estiver com alguém que você ama, dê a ela aquilo que existe de mais sagrado na vida, que é a sua presença. A gente sempre fica no passado e no futuro e a gente esquece de viver o presente. E é só no presente que nós encontramos Deus. É só no presente que nós encontramos Deus. Deus se encontra na presença. A morte nos ensina que o amor deve ser o centro das nossas atenções. Que devemos amar aos outros como se nunca houvesse amanhã. Se você fosse morrer hoje, o que você precisa fazer antes da sua morte? Não sabemos quando será o nosso último momento e por isso temos que deixar as pessoas como se nunca houvesse amanhã. Imagina que a sua vida é como atravessar uma ponte. Tem pessoas que não vão atravessar até o fim com você. Mas sempre haverá alguém do seu lado. Olhe para quem está do seu lado agora. Não foque em quem não está mais aqui. A gente sempre foca naquilo que a gente não tem e esquece de valorizar aquilo que a gente tem. Essa pessoa cumpriu o seu papel, ela deu o seu melhor, as pessoas nos são emprestadas pelo tempo em que estamos diante dela. Somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Tudo que eu tenho na minha vida me é emprestado, meu carro, minha casa, tudo me é emprestado para que eu possa usar os dons que Deus me deu e servir. Essas coisas, elas precisam me servir, elas são emprestadas. Elas são ferramentas para que eu exerça os dons na minha vida. Tudo te é emprestado. Nada é permanente. A vida é movimento. Então, se você perdeu alguém que você ama, hoje à noite você vai dobrar o teu joelho e falar assim: Deus, obrigada. Obrigada pelo tempo em que permaneci ao lado dessa pessoa. Obrigada por tudo que eu aprendi com essa pessoa, por tudo que eu compartilhei, por tudo que eu vivi, por todos os momentos. E um dia, depende da sua crença, talvez iremos nos reencontrar. E eu, Adriana, particularmente, acredito que vamos nos encontrar sim, vamos encontrar as pessoas que a gente perdeu, as pessoas que já estão lá do outro lado, e vai ser maravilhoso isso, não é? Ninguém morre e volta para nos contar como está lá em cima. Ninguém morre, né? E ninguém está aqui que quer morrer também. Então, faça essa oração de gratidão pelo que você viveu com essa pessoa. Já pensei nisso em relação ao meu pai que está enfermo. Acredito que ele não queira me ver triste. Quando demonstro esse sentimento perto dele, ele chora.
Meu Deus, Karina. Sim, a gente não deve ir pro leito e chorar, né? Verdade, as pessoas fazem julgamento. Se o luto é curto, falam. Se é longo, falam também. Meu Deus, 3 minutos, quem falou isso? Elizabeth. Então a gente precisa finalizar. Gente, esse nosso encontro de hoje vai ficar gravado, né? Então compartilha aí no seu story, me marca. Tem muita gente que perdeu um ente querido e precisa ouvir isso, né? Eu precisaria continuar como a gente faz para sair da fase do luto, mas eu vou fazer isso na próxima semana, tá? Na próxima segunda-feira, eu me comprometo com vocês para falar como a gente sai do luto, tá? Como nós vencemos o luto na nossa vida. Não vai dar para falar hoje que o Instagram vai encerrar aqui daqui a 3 minutos, que nem a Elizabeth falou. Então, assim, a vida é uma travessia. Tem pessoas que já atravessaram, e muitas das pessoas que a gente convive não vão estar conosco até o fim, mas sempre haverá alguém do seu lado. Então olhe para quem está do seu lado agora e dê a essa pessoa o maior presente que você pode dar, que é a sua presença. Gente, amanhã, às 8 horas da noite, eu vou estar aqui falando sobre relacionamento, tá? Então, se você gostou hoje do nosso encontro, eu convido você para estar presente amanhã aqui, às 8 horas da noite. Eu vou estar abordando o tema do relacionamento. Se você vive um relacionamento tóxico, abusivo, compulsivo, se você tem problema de se relacionar com pessoas, se você se magoa facilmente, se você fica frustrada facilmente com as relações, amanhã, às 8 horas da noite, eu convido todos vocês a estarem presentes aqui, se Deus quiser, estarei aqui com vocês. Foi uma honra estar com vocês. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, gente, que eu não respondi. Eu não sei se dá tempo ainda. Falta quantos minutos aí, Elizabeth? Adriane, mas isso é difícil de fazer de um dia para o outro. Entendo que quem foi quer, quem ficou bem, mas não é fácil. É um processo, tá, Adri? É um processo. Se você não consegue fazer isso, só procure ajuda. Para isso que a gente estuda, tá, gente? Nós estudamos, porque assim, você tá vivendo uma situação difícil na sua vida e você não consegue ver essa vida de outra forma. Então, quando você vai numa terapia, você e o terapeuta vão construir uma outra forma de viver a vida, tá? Então, quando a gente não tá dando conta sozinho, a gente busca ajuda, tá? Então, por que a gente tem tanta dificuldade de buscar ajuda? Porque o nosso ego não permite, a gente acha que a gente dá conta de fazer tudo sozinho e sozinha, né? Então, mostrar que você precisa de ajuda, mostrar a sua vulnerabilidade não significa que você é frágil, significa que você tem coragem de pedir ajuda, né? Eu tenho ajudado muitas pessoas no consultório nas fases mais difíceis da sua vida. E isso me dá alento para continuar cada dia, cada vez mais forte, né? Porque a gente vê vidas transformadas. Gente, eu convido vocês para o dia 16 de agosto, às 7h30 da noite, nós estaremos fazendo uma palestra gratuita, a chave para um relacionamento feliz. Vai ser ali na paróquia São Francisco de Assis, na Rua Platina, no Saguaçu, na Semana da Família. Então anota aí, 16 de agosto, às 7h30 da noite, a chave para um relacionamento feliz, ali na paróquia São Francisco de Assis, ali no centro comunitário, às 7h30 da noite. Eu conto com a presença de vocês, a gente tem um espaço lá para mais de 100 pessoas, né? Porque o sentimento dá um vazio. Sim. Por que é o vazio, Adri? Porque aquela pessoa, ela preencheu um espaço dentro de você. E quando é tirado aquilo de você, realmente você sente um vazio. Então, na próxima segunda-feira, eu vou estar
explicando aqui para vocês como nós preenchemos esse vazio, tá bom? Me comprometo de estar aqui com vocês na próxima segunda, às 8 horas da noite, se Deus quiser, para a gente conversar como a gente sai do processo de luto. Então envia esse nosso encontro aqui, marca todas as pessoas e faz aqui um comentário, que eu vou estar postando essa live aqui, vai ficar gravada, se ela fez sentido para você, para que o Instagram reconheça que esse conteúdo é de valor. Faz um print aqui da tela, me marca, para que o Instagram reconheça e entregue o meu conteúdo para o maior número de pessoas e para que a gente possa ajudar o maior número de pessoas. Eu estou aqui para te ajudar a viver uma vida que Deus sonhou para você. E essa vida é uma vida de liberdade física, mental, espiritual, porque não adianta a gente ter tudo na vida e ficarmos presos em nossos cárceres mentais, em nossas culpas, em nossos medos. A gente precisa entender tudo isso, porque nós somos escravos de tudo aquilo que desconhecemos. E eu estou aqui para trazer essa liberdade, para te ajudar a viver uma vida mais leve e mais feliz, com maior tranquilidade. O meu consultório fica ali na Marquês de Olinda, em frente àquela casa Marlene. Tem um prédio ali de 4 andares, de psicólogos, advogados, onde era o Café Marquês antes, agora é Divinize Planejados, né? Tem uma praça bem linda ali na Marquês de Olinda. Eu atendo online o mundo inteiro, então você pode fazer online, presencial, e também tem as mentorias, né? Tem diversas mentorias, agora eu vou lançar a mentoria só para mulheres, que inicia em setembro, mas vou abrir uma mentoria também, relacionamento com o dinheiro, tá bom, gente? Foi um prazer estar com vocês, uma boa noite, fiquem com Deus. Se você precisar de alguma coisa, me manda uma mensagem, às vezes eu não posso responder na hora, mas assim que eu posso, eu respondo, tá? Fiquem com Deus e até a próxima segunda, onde eu vou estar trazendo para vocês aqui como a gente sai do processo de luto. E amanhã às 8 da noite, a gente tá aí na segunda aula gratuita sobre relacionamento, tudo o que você precisa saber sobre relacionamento. Boa noite, gente!